Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, eu tenho um conjunto de questões para lhe colocar. Vou começar com uma nomeação que não é do seu Ministério, mas cujo trabalho tem reflexos diretos no Ministério que a Sra. Ministra tutela. Estou a referir-me à escolha de Franklin Alves para a pasta do empreendedorismo, competitividade e inovação, porque eu creio que há aqui, nesta nomeação, alguns motivos de preocupação relativamente a eventuais cedências a Jerónimo Martins no que diz respeito à regulação das relações da cadeia alimentar. Porquê? Porque o novo secretário de Estado, de facto, foi diretor financeiro da Jerónimo Martins e vai agora ter assento na PARC, a plataforma criada pelo Governo para melhorar as relações entre os vários intervenientes na cadeia alimentar, produtores, indústria e distribuição. E, portanto, nós não podemos deixar de estranhar e assinalar até com alguma preocupação o facto de, para a Secretaria de Estado da Inovação, ter sido nomeado alguém que, para além de ter sido administrador da Sociedade Lusa de Negócios, a sociedade que, enfim, provocou a maior fraude em Portugal e que os portugueses estão agora a suportar com os seus impostos e, portanto, com provas dadas certamente em matéria de empreendedorismo e de inovação, mas que, para além disso, também trabalhou como diretor financeiro e, portanto, com muitas responsabilidades na Jerónimo Martins, que é precisamente um dos maiores grupos da grande distribuição e que não está nada interessada em que a PARC venha a participar no processo de regulamentação das grandes cadeias de distribuição agroalimentar. Ora, o novo secretário de Estado do Empreendedorismo irá integrar a PARC e eu gostaria que a Sra. Ministra nos dissesse se há ou não motivos para recear que o trabalho da PARC fique fragilizado com esta nomeação. Depois, regime de arborização e rearborização. O Governo prepara-se para lançar ou alterar este regime, que é, na nossa perspectiva, a completa liberalização do eucalipto, e eu gostaria de perguntar desde já em que fase é que se encontra este novo regime. Mas também gostaria de saber se o Governo vai continuar a insistir nesse regime para que ele se transforme, de facto, na liberalização do eucalipto, sendo que o eucalipto, como já aqui foi referido pela Sra. Ministra, é já hoje a primeira espécie florestal no nosso país. Nós somos frontalmente contra a liberalização do eucalipto e eu gostaria que a Sra. Ministra nos dissesse o que é que isso representa em termos de desertificação de solos e também para os incêndios florestais. A Sra. Ministra diz que há necessidade de inverter esta tendência da proliferação do eucalipto no nosso país e eu gostaria de perceber como é que este regime pode contribuir para inverter exatamente essa tendência. Depois, obrigatoriedade de passagem de fatura. A Sra. Ministra, nos termos em que está previsto a obrigatoriedade de passagem de fatura para todas as situações, independentemente do volume de vendas e daquilo que se está a vender, para além de colocar graves problemas ao pequeno comércio, está ainda a inviabilizar também a venda direta por parte dos agricultores, daqueles que vendem nos mercados, nas feiras, na estrada e até nas explorações, uma vez que se exige a estes produtores, que muitas vezes nem sequer sabem ler nem escrever, exige-se a passagem de uma fatura dita simplificada por cada couve que vendem ou por cada quilo de fruta, seja o que for. E, portanto, isto é mais uma medida que prejudica a venda direta, que prejudica o comércio e os mercados tradicionais, por outras palavras, os ditos circuitos curtos de comercialização. Eu gostaria que a Sra. Ministra nos dissesse se pondera tomar algumas medidas que, de certa forma, possam minimizar os efeitos que esta obrigatoriedade de passagem de fatura está a ter no pequeno comércio. Depois, ainda a questão de favorecer por via fiscal as senhas de refeição em detrimento do pagamento em dinheiro do subsídio de alimentação, também nos levantam algumas dúvidas. É que esta faculdade está a levar muitas empresas a optar por esta solução e as consequências são mais que previsíveis. As empresas acabam por pagar um serviço que não necessitavam às multinacionais que estão no negócio. Os restaurantes que têm a possibilidade de pagamento ficam prejudicados porque têm de esperar não sei quantos meses para obter o dinheiro das refeições, quando o deviam receber logo, como é hábito e como é justo. E nós, mais uma vez, estamos a obrigar as pessoas a terem de ir às grandes superfícies comerciais efetuar as suas compras, porque se levam a marmita de casa para o almoço ou se vão comer a casa, acabam por ter de gastar o dinheiro noutro sítio para não perder as senhas e, portanto, quem tem essa forma de pagamento não é seguramente a pequena mercearia, mas sim o Continente, o Jumbo, o Pingo Doce, enfim, os do costume. E eu gostaria que a Sra. Ministra nos dissesse se tem noção dos impactos que esta medida está a ter no pequeno comércio. Depois, Sra. Ministra, Conselho Europeu de 7 e 8 de fevereiro, com a discussão das perspectivas financeiras da União Europeia para 2014-2020, ou seja, do Orçamento da União Europeia para este período. Algumas perguntas. A Sra. Ministra considera que é aceitável uma redução do envelope nacional para Portugal das verbas da PAC, nomeadamente as verbas para o desenvolvimento rural? E se não considera aceitável, considera que é possível que o Governo venha a fazer uso do direito de veto à proposta de orçamento
se confirmarem de facto estas reduções. Para terminar, ainda sobre o debate da reforma da PAC, após 2013, duas perguntas breves. Está a prever o Ministério da Agricultura aplicar em Portugal o regime que está a ser desenhado para os pequenos agricultores? E aqui, o que é que pensa a Sra. Ministra, ou o Ministério da Agricultura, fazer em relação aos 26% das ajudas diretas que ainda se encontram ligadas à produção? Para já é tudo. Muito obrigado, Sr. Deputado.